Mudanças climáticas. Atualmente, as mudanças climáticas têm se tornado uma realidade para a população mundial, e a emissão de gases de efeito estufa tem acelerado os resultados previstos, o que tem gerado mudanças substanciais em eventos climáticos e processos naturais ao redor de todo o mundo. As mudanças climáticas podem ter causas naturais, como alteração na radiação solar e dos movimentos orbitais da Terra, ou podem ser consequência das atividades humanas. As mudanças climáticas naturais referem-se às modificações das condições climáticas do planeta em uma ampla escala temporal e são causadas por variações na quantidade de radiação recebida pelo planeta, por pequenas variações da órbita, por erupções vulcânicas que injetam gases aerosóis na atmosfera, por variações naturais das correntes oceânicas e pela circulação atmosférica. Uma mudança climática natural que se destacou durante a história foi o período glacial e interglacial que ocorreu durante o Pleistoceno. Esse momento se deu quando os continentes se localizavam próximos aos polos, sendo que os continentes que se localizavam na porção norte do hemisfério foram os mais afetados. Uma grande evidência disso foi a retração da geleira Wisconsin, que cobria grande parte da América do Norte. Além disso, o aumento da calota polar proporcionou o aumento no albedo, e quanto maior o albedo, menor será a energia solar absorvida, o que levou a um resfriamento progressivo. Devido a essa mudança dramática do clima no Pleistoceno, houve uma extinção em massa de grandes mamíferos, como os mamutes, o alce irlandês e o bicho-preguiça gigante. Além de toda a ação natural, a influência humana tem sido causa e fator de grande responsabilidade no aumento da temperatura da Terra, afirma o IPCC. Como consequência, temos a ocorrência de um aquecimento global que tende a ser mais intenso devido às alterações no uso e cobertura do solo. E esse fenômeno se caracteriza pelo aumento da temperatura média dos oceanos e das camadas de ar próximo à superfície da Terra. Como colaborador ao aquecimento global, temos o efeito estufa, que corresponde a uma camada de gases que cobre a superfície da Terra, sendo composta principalmente por gás carbônico, metano, óxido nitroso e vapor d'água. No entanto, esse fenômeno natural é essencial para a manutenção da vida na Terra. A sua ausência inviabiliza a sobrevivência de diversas espécies. Por fim, temos que o problema não é o fenômeno natural em si, mas sim o agravamento dele, pois muitas atividades humanas emitem uma grande quantidade de gases formadores de efeito estufa, o que ocasiona um aumento na espessura da camada, e assim retém mais calor e aumenta a temperatura. Dessa forma, a queima de combustíveis fósseis, atividades industriais, transporte, mudança no uso do solo, agropecuária, descarte de resíduos sólidos e desmatamento são atividades humanas que intensificam o efeito estufa e têm importante influência nas mudanças climáticas. Apesar de todo esse arcabouço teórico, as mudanças climáticas podem provocar diferentes consequências com ameaças naturais e econômicas, tais como falta de água, aumento no nível do mar,
impacto sobre a agricultura, aumento de doenças, aumento na frequência de desastres naturais, declínio de padrões hídricos, mudança nos padrões de precipitação e extinção de espécies. O dióxido de carbono é evidentemente conhecido como um dos principais impulsionadores do efeito estufa e, consequentemente, do aumento da temperatura. Mas ele também é essencial para as plantas fotossintetizantes. O aumento do CO2 na atmosfera resulta em um aumento das taxas de fotossíntese, o que pode potencialmente equilibrar o efeito do aumento da temperatura. Como as plantas respondem ao aumento de gás carbônico? Ultimamente tem havido uma preocupação muito grande com o aumento dos gases de efeito estufa. Esses gases têm aumentado, principalmente o gás carbônico, né? Nos últimos 100 anos, durante esse desenvolvimento da indústria e tal, aumentou muito, de 280 para 380 ppm, concentração de gás carbônico na atmosfera. Inevitavelmente isso tem uma alteração, provoca uma alteração nas plantas. Além do efeito estufa propriamente, com o aumento do aquecimento global, as plantas também respondem diferentemente entre as espécies, né, a este aumento na concentração de gás carbônico. Nós temos uma divisão de plantas chamada plantas C3 e plantas C4, além das plantas chamadas plantas CAN. Essas plantas elas respondem diferentemente ao aumento na concentração de CO2. As plantas C3, elas, com o aumento da concentração do gás carbônico na atmosfera, elas têm aumentado as suas taxas de fotossíntese e aumentado o ganho na massa seca também, mesmo indiferentemente a outros fatores do meio, somente devido ao aumento da concentração do gás carbônico. E o gás carbônico tem o carbono, que é um macroelemento, é um elemento químico essencial para as plantas. As plantas C4, elas têm um mecanismo metabólico diferente, elas não respondem, ou respondem muito pouco ao aumento da concentração do gás carbônico na atmosfera. Isso porque elas próprias, as plantas C4, elas têm um mecanismo de aumento de concentração do CO2. Elas pegam o CO2 da atmosfera e dentro da sua célula, elas como se bombeassem ele e concentrassem ele no local, de maneira que no interior da célula da planta C4 existe uma altíssima concentração de gás carbônico, 3 a 4 vezes maior do que o gás carbônico da atmosfera. Isso nas plantas C4. As plantas C4 tem o milho, cana-de-açúcar, as braquiárias, gramas, sorgo, milheto, todas são espécies C4. Não existe, pelo menos eu não conheço, espécie arbórea C4. As plantas C3, que não têm, quer dizer, que tenham respondido ao aumento da concentração de CO2 na atmosfera, são praticamente todas as espécies florestais que toleram sombreamento. Toleram sombreamento, mas com o aumento da concentração do gás carbônico, elas vêm aumentando as suas taxas de fotossíntese e aumentando o ganho de massa. Já as plantas chamadas plantas, e as plantas C3, arroz, feijão, todas as espécies arbóreas de sombra são C3. Então, imensamente, em termos de quantidade, maior quantidade do que espécies C4. E as plantas CAN, que são plantas, ou plantas MAC, metabolismo ácido das crasuláceas, são plantas que resistem muito à seca. Por exemplo, a palma forrageira do Nordeste, as cactáceas, né, os cactos, a piteira, a aloe vera, são todas espécies muito resistentes à seca. Essas espécies também, elas não respondem, ou respondem muito pouco ao aumento da concentração de CO2, porque normalmente elas já têm uma concentração alta de CO2 no interior de suas células. Então, não adianta aumentar a concentração de CO2 na atmosfera, porque elas já têm uma concentração alta de gás carbônico no interior das suas células. E com isso elas não respondem ou respondem muito pouco à concentração do gás carbônico na atmosfera.
Como as mudanças climáticas afetam a biodiversidade a nível de espécie e população? E quais os efeitos genéticos que podem ocorrer nas espécies? Então, as mudanças climáticas, elas podem causar uma alteração na distribuição das espécies, né? Então, se a mudança climática ela leva a uma alteração na adequabilidade ambiental para as espécies, então as espécies elas podem mudar a sua distribuição acompanhando a mudança nessa adequabilidade ambiental, né? Então, por exemplo, nas modelagens que nós fizemos, o piqui, o cariocar brasileiro, que é uma espécie típica de cerrado, todo mundo conhece, a previsão para o final do século, devido às mudanças climáticas previstas, é que ele mude a distribuição mais para o sudeste e o leste do Brasil, ok? Porque as áreas mais adequadas para o piqui será nessa região no futuro, né, devido às alterações climáticas. Então, nós esperamos que 3 coisas possam acontecer, né? Primeiro, ele pode se extinguir, porque as áreas que são adequadas hoje não são mais adequadas no futuro, mas também a espécie pode se adaptar às novas condições, né? Então, para que ela se adapte, ela tem que ter variabilidade genética, ou seja, alelos que confiram um valor adaptativo para as novas condições e elas consigam, então, permanecer no mesmo local que elas estão, sob novas condições climáticas. Isso pode acontecer. Por que isso não é muito esperado que aconteça? Porque as mudanças climáticas estão ocorrendo numa velocidade muito grande. Então, comparado ao ciclo de vida e ao tempo de geração de muitas espécies, é muito difícil a gente esperar que essas espécies consigam se adaptar. Mas pode acontecer. Se isso acontecer, ótimo, fantástico para a conservação da espécie. Mas o que se espera mais é um deslocamento na distribuição também, ou seja, as populações que estão em locais que vão se tornar inadequados se extingam e haja, então, uma migração na distribuição dessas espécies e elas, então, mudem sua distribuição. Se isso acontecer, nós esperamos o quê, então? Uma perda de diversidade genética, porque populações vão ser extintas, e nesse processo de migração para uma outra região, que a gente chama de range shift, né, que é a mudança na distribuição, por esse processo de migração, somente alguns indivíduos conseguem migrar, certo? Então seria geneticamente mais ou menos equivalente ao efeito de fundador. Somente alguns indivíduos conseguem migrar e fundar uma nova população. Então, espera-se que mudanças climáticas que levem a uma mudança de distribuição, elas ocasionem uma perda de diversidade, perda de alelos nas populações que ficarem remanescentes e nas novas populações que se formarem devido a essa mudança de distribuição. Qual que é o problema disso, basicamente? As espécies, a maioria das espécies de plantas principalmente, que nós trabalhamos e que nós já fizemos uma modelagem de nicho para verificar como que será a resposta em termos de distribuição às mudanças climáticas no futuro, elas mostram, na sua grande maioria, um deslocamento na adequabilidade ambiental para o sudeste e leste do país, certo? Se a gente der uma olhada no mapa de uso da terra no Brasil, o local que tem maior impacto antrópico no país é exatamente no sudeste e no leste do país, concordam? Que foi onde foi ocupado primeiro, né? Que é a região de São Paulo, do sudeste de Minas, né? A região litorânea, são as regiões que têm maior impacto antrópico. Então vamos pensar que se a região mais adequada para essas espécies é exatamente nessas regiões que a gente tem maior impacto antrópico, então nós temos um problema. Como que essas populações no futuro vão migrar para essa região? Porque para elas migrarem e estabelecerem novas populações nas regiões que no futuro vão ser adequadas, o que elas precisam?
Primeiro, elas precisam que haja hábitat favorável nesses locais, certo? E nesses locais, são os locais exatamente onde tem maior ocupação urbana. Então, praticamente não tem hábitat favorável mais para as espécies de cerrado. Segundo, nesse processo de migração que ocorre com a mudança de distribuição, elas têm que encontrar no caminho hábitat favorável para elas poderem ir dispersando, concordam? Se você não tem hábitat favorável também, o que vai acontecer? Essas espécies não vão conseguir chegar lá. Por quê? Muitas vezes não devido à restrição na capacidade delas de dispersar, mas porque não tem hábitat favorável. Está tudo tomado por agricultura, está tudo tomado por regiões urbanas que não são favoráveis ao seu estabelecimento. Então, uma das grandes preocupações que nós temos hoje, que são alguns projetos que nós estamos desenvolvendo, é exatamente avaliar as condições de uso de solo e essas regiões que dariam condições para essas espécies conseguirem dispersar e ocupar regiões, áreas de conservação que existem atualmente, né? Partindo do princípio que elas vão continuar existindo, se essas populações vão conseguir se deslocar e migrar para essas regiões de área de conservação que serão adequadas no futuro. E caso não tenha áreas de conservação em áreas adequadas, mostrar a importância para o desenvolvimento de políticas públicas, para o desenvolvimento de maior número de áreas de conservação, englobando essas áreas adequadas para o maior número de espécies possíveis de cerrado. Qual o efeito das mudanças climáticas sobre a biodiversidade como um todo? Existem muitos níveis em que a gente pode pensar a biodiversidade, portanto, também há muitos níveis que a gente pode pensar os impactos das mudanças climáticas sobre ela. Então eu vou começar pensando em níveis populacionais que vão afetar em larga escala a diversidade como um todo. Por exemplo, insetos podem aumentar o seu metabolismo, aumentando ou diminuindo o tempo que demoram para o desenvolvimento larval, consequentemente podendo ter mais gerações durante o ano. É fácil imaginar o impacto disso se você pensar populações de Aedes e transmissão da dengue. Então eu poderia ter um aumento do número de gerações de mosquitos transmissores de doença, por exemplo. Mas isso pode afetar a fenologia, a variação durante o ano da abundância das espécies. A variação da abundância das espécies durante o ano pode afetar a forma como outras espécies respondem a insetos ou organismos que estão no nível eutrófico mais baixo. Isso pode afetar também a dinâmica como o crescimento das plantas. Se você somar esses efeitos em escalas menores, eles acabam gerando efeitos em escalas ainda maiores sobre a distribuição geral das espécies. Ou seja, há espécies onde as condições ambientais em um determinado lugar vão diminuir a qualidade desse local para o seu sistema. Nós chamamos isso de adequabilidade ambiental. Como resultado disso, espécies podem estar diminuindo ou aumentando a sua distribuição com as mudanças climáticas. O grande problema é que para muitas das espécies, principalmente especialistas, que evoluíram em sistemas muito particulares, elas podem não ter capacidade de se dispersar para encontrar as novas áreas adequadas, consequentemente diminuindo o seu tamanho de distribuição e aumentando a sua probabilidade de extinção. Agora, o impacto das mudanças climáticas não é homogêneo, e esse é a principal coisa. Quer dizer que as espécies simplesmente vão ser extintas. Quer dizer que conjuntos de espécies podem ser extintas, como conjuntos de espécies podem aumentar a sua distribuição. Infelizmente para nós, o que se espera é que possa aumentar o tamanho populacional de espécies transmissoras de doença com grande capacidade de dispersão e diminuir de muitas das espécies que já são hoje ameaçadas e que são muito mais especializadas.